A paz do Senhor, boa noite a todos, que seja um dia de bênção, uma noite, de bênção para nós. Mais uma vez aqui nesse terceiro módulo, falando um pouquinho sobre disciplinas espirituais. A semana passada nós falamos um pouco sobre o que seria disciplina espiritual, falamos de algo como rotina, que se eu quero alcançar um objetivo, eu preciso ter um foco, eu preciso ter uma disciplina, eu preciso ter uma vida de disciplina diária, de uma vida de rotina, naquilo que você precisa fazer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a disciplina da palavra. E para nós começarmos, vamos orar, vamos apresentar essa aula diante do Senhor para que o Espírito Santo venha nos abençoar, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem à luz da tua palavra. Querido Deus, nós queremos te louvar mais uma vez, queremos te agradecer por mais esse momento, Senhor, de aula, este momento que o Senhor preparou para nós. Pedimos que o Senhor venha nos conceder sabedoria, disciplina nesses momentos que teremos, essas aulas que teremos durante este curso, não só durante este curso, mas durante a nossa vida, que possamos aprender mais de Ti e entender um pouquinho daquilo que o Senhor tem para ministrar dos nossos corações. Obrigada, meu Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Então, quando nós falamos de disciplina, como eu falei, é algo rotina, uma rotina que a gente vai ter diária nas nossas vidas. Então, para mim ter uma disciplina na palavra, como que eu vou, por exemplo, se eu quero conhecimento, como que eu vou ter conhecimento? Eu preciso da palavra. Então, o conhecimento, ela vem pelo ler, pelo me aprofundar e por me dedicar à palavra do Senhor. Então, se eu quero ter conhecimento, eu preciso ler. Eu vou precisar me aprofundar e me dedicar para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para ministrar no meu e no seu coração. E para nós começarmos, eu quero falar sobre 5 modos de adquirirmos conhecimento através da palavra do Senhor. Se nós olharmos a palavra de Deus, lá em Mateus 3,16, diz que abençoados são os nossos ouvidos porque ouvem. Então, é abençoado os nossos ouvidos porque ouvimos. Então, isso é bênção de Deus. Então, esse ouvido aqui não ficou para enfeite. Esse ouvido aqui, ele tem um propósito para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. E o ouvir é muito importante para o nosso conhecimento. Se nós olharmos para a palavra, é interessante que o Senhor, ele sempre despertava o povo para ouvir. Se ouvires a minha voz, atentais os ouvidos, ouça o que a palavra do Senhor diz. Então tem vários versículos que falam sobre isso. Inclusive o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 13:9, ele também chamava a atenção dos discípulos, porque ele dizia: aqueles que têm ouvido, ouça. Então, a palavra do Senhor, nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos, porque a palavra do Senhor fala que a fé, ela vem por quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, o ouvir é muito importante. Só que muitas vezes nós escutamos, não ouvimos, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. E muitas vezes, às vezes, a gente não entende o que está sendo ministrado, não conseguimos, não desce para o coração. Esses dias eu descobri, quando a minha filha mais jovem, a adolescente, era pequena, ela perguntou assim para mim o que era aspas. Aí eu dei uma resposta que eu achei, falei, nossa, eu não lembro disso, porque a mais velha falou assim para ela: você é bonita entre aspas. Aí depois ela foi me perguntar: mãe, o que é entre aspas? Aí eu peguei e falei para ela que entre aspas eram muitas coisas, muitas pessoas juntas. Ela falou assim: nossa, eu sou bonita com muitas pessoas juntas. Aí quando ela me falou, acho que depois de muito tempo, ela era criança, eu falei: nossa, eu nunca ia te dar uma resposta dessa, entre aspas. Mas por quê? Porque provavelmente ela falou, e criança sabe que fala muitas coisas, e eu escutei, na realidade, entrou aqui, saiu aqui, eu não prestei atenção na pergunta que ela me fez, aí na hora que eu respondi qualquer coisa também. Nossa, né? Muitas vezes a gente faz assim com a palavra do Senhor. Nós não ouvimos com o coração, entra por um ouvido e sai pelo outro. Lá em João 10:27,
A palavra do Senhor fala que Jesus fala assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Então, se eu conheço, no caso, se eu conheço a voz do meu Senhor, eu não vou ser iludido por qualquer coisa. Vamos imaginar um exemplo aqui bem simples para você. Vamos imaginar que um dos mandamentos do Senhor é amar o meu próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Mas eu ouço a outra voz que fala assim: não, ó, aquela pessoa ali, ela te machucou, ela fez isso, fez aquilo com você. Então, se eu for ouvir aquela voz, não, você não tem que amar ela. Mas só que se eu conheço o meu Senhor, eu vou praticar o quê? A palavra. Por quê? Porque eu vou ouvir a voz do meu Senhor, que é que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesma, e não uma voz ao contrário que diz isso. Então, a ovelha, ela ouve a voz do Senhor. Então, a palavra de Deus, se eu ouço, eu vou aprender aquilo que Deus tem para falar e ministrar no meu coração. Então, eu preciso realmente ouvir com o coração. Não só ouvir de um lado e sair pelo outro. Eu preciso realmente entender, ouvir e não ignorar a voz do meu Senhor. E ouvir, ele faz parte do nosso crescimento. Então, eu preciso prestar atenção nos cultos, eu preciso prestar atenção nas palavras, que muitas vezes a gente ouve palavras pela internet. Então, e nos cultos também, quando nós estamos lá, precisamos ouvir realmente aquilo que está sendo ministrado. Eu não sei se já aconteceu com você, de alguém chegar em você e falar assim: nossa, esse culto foi maravilhoso. Aí você vai e pergunta assim: mas o que foi falado no culto? A pessoa vai falar assim para você: eu não sei. Mas que foi uma bênção, foi. Mas por quê? Porque ela não deu ouvidos, não deu atenção realmente àquilo que foi ministrado na palavra. Então eu preciso entender. Então, uma das coisas que eu preciso nessa disciplina da palavra é ouvir. Então, eu tenho que estar com meus ouvidos atentos àquilo que está sendo ensinado, àquilo que está sendo ministrado. E um outro modo também de eu aprender, de ter conhecimento, é na leitura. Então, o ler vai me dar sabedoria também na palavra. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E por ela é um meio pelo qual Deus se revela de maneira especial a homens e a mulheres. E como que ele se revela? Através da palavra. A Bíblia, ela é a nossa fonte de sabedoria. Então, se eu leio a Bíblia, ela é uma fonte de sabedoria para mim. E também ela é uma fonte de retidão, ou seja, de reto, de um caminho reto, sem desvio. No Salmo 119 diz que guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Então, se essa palavra ela é reta para mim, por quê? Porque eu conheço, eu vou andar em retidão com ela, eu vou guardar ela no meu coração. E isso não vai me fazer desviar dessa palavra, eu vou entender o que está querendo dizer. Ela também é fonte de orientação para mim. A palavra do Senhor fala no Salmo 119, 105, que lâmpadas para o meu pé é a tua palavra. Então, a palavra do Senhor é luz para mim e para você. Então, ela vai nos trazer luz em meio à escuridão. Então, se você ler, você vai entender que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. E ela também nos mostra a vida eterna. Isso está lá em João 5,39. Então, em João 5,39, ele me fala da salvação. Então, se eu conheço a palavra do Senhor, eu vou ter sabedoria, eu vou andar no caminho de retidão, eu vou andar no caminho de orientação, eu vou herdar a vida eterna. Por quê? Porque eu vou estar alinhado à palavra do Senhor. Então, há vários benefícios da palavra. E a palavra, ela é revelação da pessoa do nosso Deus. Então, através da palavra do Senhor, ela vai revelar o Senhor Deus. E esta palavra, meus amados, ela tem poder. Essa palavra ela é cheia de poder para nos ensinar, ela nos corrige, ela nos repreende e nos educa também na justiça do Senhor. Então, os benefícios da palavra de Deus. Por isso que eu preciso ler, por isso que eu preciso ouvir. E essa palavra também, ela nos habilita a sermos perfeitos e perfeitos, habilitados para a boa obra, que está lá em 2 Timóteo 3,17. Então, nós estaremos habilitados e perfeitamente habilitados para toda obra. Olha que privilégio de conhecer, de ler e saber aquilo que os benefícios têm para mim, de estar fazendo a obra de Deus. Lá em
em Deuteronômio 17, Moisés, ele está instruindo o povo ali a serem perfeitos, ensinando o povo, os líderes ali, a lerem a lei de Deus. E ele fala todos os dias da sua vida. Então Moisés instrui. Lá em Deuteronômio 17, 19, diz assim: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar toda a palavra desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Então, essa passagem de Deuteronômio 17, no versículo 19, ele nos dá 3 razões para lermos a palavra do Senhor. Primeiro, ele fala assim nesse versículo, que nós vamos aprender a temer ao Senhor. Olha que maravilha. Segundo, ele é para o quê? Para guardar todas as palavras desta lei. Então, se eu conheço a lei, se eu conheço a palavra, se eu conheço aquilo que ela está me ensinando, eu vou guardar no meu coração. E para também praticar. Porque se eu conheço, eu vou praticar. Como que eu vou praticar? Como eu vou cumprir algo se eu não conheço? Então, por isso que eu preciso ler. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está à porta. Então, aqui está falando que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve a palavra do Senhor. E se atente, porque vai se cumprir tudo o que foi falado aqui. Então, eu preciso entender isso. Então, você só vai cumprir o seu propósito se conhecer em Deus, se conhecer a sua identidade na palavra do Senhor. Então, você vai se conhecer, vai conhecer aquilo que Deus tem para você, e conforme você vai conhecendo, a sua vida vai ser transformada também. O pastor Márcio Valadão, ele diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tá, então eu pergunto para você, o que você tem? Porque a Bíblia revela para você, mas se você não lê, como que você vai saber o que você tem? Como você vai saber o que você pode se você não lê a Bíblia? E quem você é? A Bíblia, ela vai te dar todas essas respostas. Então, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Palavras sábias do pastor Márcio Valadão. Então, eu falei sobre que eu preciso ouvir, eu falei que eu preciso ler, mas agora vamos falar que nós precisamos também estudar. Mas aí você vai falar, nossa, mas eu estou lendo, estou estudando, mas é diferente. Quando nós falamos em estudar, nós estamos falando em mergulhar mais profundo, em mergulhar nas águas profundas. Porque na leitura nós ficamos no raso, mas quando nós estudamos, nós entramos nas entranhas do texto. E lá nós vamos ter um conhecimento maior, mais profundo. Então eu preciso me aprofundar. Só ficar na leitura não vai me levar a conhecer mais. Eu preciso estudar aquilo que eu estou lendo. Eu preciso ir além da leitura. E nos estudos nós ampliamos o entendimento daquilo que o texto está nos mostrando. Então eu tenho que entender que além de ler, eu preciso mergulhar mais profundo. Eu tenho que sair do natural, eu tenho que sair do raso, mergulhar mais um pouquinho. Então, estudar exige exercício. Então, estudar, anotei aqui, ele exige o quê? Exercício. E conforme foi praticado, vou desenvolver sua própria forma de se comunicar com o meu Senhor. Então, quanto mais eu pratico, quanto mais eu estudo, quanto mais eu estou em comunhão com o Senhor, eu vou desenvolver a minha própria forma de comunicar com o Senhor. Então, eu já vou mais íntimo de Deus, eu tenho uma forma já de conversar com o Senhor mais intimamente, vou descobrir o segredo de como, porque eu me aprofundei um pouquinho mais. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, ali a partir do versículo 11, Paulo ele começa a explicar sobre Jesus, sobre a palavra do Senhor. E lá tinha um povo que eram bereanos, e esse povo, ele começou a ouvir aquilo que o Paulo tinha explicado.
Aí, né, assim, trazendo para a minha linguagem de hoje, aí eles falavam assim, nossa, boa, hein? Essa palavra aí que você ensinou, gostei. Mas eles falam assim, mas amanhã eu volto aqui, mais ou menos isso. Eu vou estudar, vou me aprofundar nas escrituras para me ver se o que você está falando é verdade. Queridos, isso é para nós. Eu estou aqui falando para vocês, mas vai ficar só naquilo que eu falei? Só no ouvir? Não. Só no leitura? Não. Vai se aprofundar, vai pesquisar. Você pode ser crítico. Você não precisa concordar com tudo. Eu estou aqui trazendo para você como estudar. O que você vai fazer? Você vai lá na palavra, você vai começar a ler, você vai ver se os versículos é isso mesmo, se a palavra do Senhor fala isso mesmo. Então você precisa estudar. E eu quero passar para você 4 ingredientes básicos para um bom estudo. É o que eu te falei. Aqui, por exemplo, fala da investigação mais profunda. Isso significa ouvir descobertas de alguém, mas também você vai pesquisar, vai precisar pesquisar, investigar o capítulo que você leu. Então você não vai ficar só na palavra da descoberta de alguém que foi lá e se aprofundou na palavra. Faça você também. Vai descobrir o que a palavra tem para te revelar, para te ensinar, que você possa entender. A gente sabe que a palavra do Senhor é revelada, mas muitas vezes a gente fica muito no superficial, acaba não nos aprofundando. Uma outra forma de você fazer marcações, por exemplo, aqui eu marquei algumas coisas aqui, porque tem coisas que eu esqueço, que você esquece. Como nós estamos fazendo um estudo, então eu quero trazer algumas técnicas para você. Eu posso esquecer de alguma aqui que eu faço, eu anoto aqui. Então, às vezes você faz um tópico, às vezes você faz um versículo, e isso vai te ajudar bastante, vai fazer você lembrar também. Outra ajuda aqui básica para você é você fazer uso de um dicionário bíblico. Eu ia até pegar o meu dicionário aqui, mas acabei esquecendo. Eu tenho Boyer, eu tenho outros livros, eu tenho várias bíblias. Por quê? Porque ela me traz uma linguagem. Às vezes essa linguagem está mais difícil, eu pego uma linguagem mais clara, vai me ajudar. Eu tenho vários livros também que me ajudam a interpretar isso aqui. Livros que falam de jejum, livros que falam de oração, livros que falam de disciplina da palavra, livros que abrangem vários assuntos pautados na Bíblia. A Bíblia, ela é o melhor caminho para você, mas você tem outros que vai te auxiliar a você ter um entendimento mais fácil, mais profundo. Tem tantas palavras na Bíblia que é difícil, se você tem um dicionário, vai te ajudar bastante. E também pesquisar livros como isso que eu falei agora. Esses livros vão te ajudar de uma forma assim maravilhosa. Nossa, muita ajuda. Você pode pesquisar na internet, vai em sites seguros, em sites realmente de responsabilidade. Cuidado com aquilo que você pesquisa também, porque muitas vezes você pode pegar algum site que podem estar te trazendo informações contrárias àquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando. E quando nós falamos de estudo, o estudo ele envolve algumas coisas também. Por exemplo, o estudo ele envolve a repetição. A repetição ela vai gravar em nossa mente, no nosso coração, o que ele quer para nós. Então, eu gosto de, quando eu vou ministrar, quando eu vou estudar, eu faço as minhas anotações, aí eu vou lá, leio, releio, leio de novo, repito, pego um versículo, pego outro, tento decorar esse versículo. Tem uns que eu consigo, tem uns que não, mas aí eu vou insistindo, vou ler. Então, por quê? Porque eu preciso disso. Você também precisa, vai te ajudar muito. E a repetição é uma forma de canalizar a mente numa direção específica, firmando hábitos de pensamentos, mudando assim o nosso comportamento. Eu tinha visto uma pesquisa, eu estava estudando um tempo atrás, eu acabei esquecendo de trazer para vocês essa pesquisa. E ela dá um nome nela há muitos anos atrás. E eles tinham uma técnica de, por exemplo, se a pessoa ela precisava de uma determinada... vamos imaginar que ela estava se sentindo uma pessoa inútil, só para vocês entenderem o que eles estavam ensinando. Só que ela era ela era conduzida a repetir aquilo, que ela era uma pessoa útil, mesmo que ela não fosse. E aquela afirmação, aquela repetição acabava transformando a vida dela e fazendo dela essa pessoa útil. Isso não foi o que eles falavam lá, só estou usando o útil para vocês entenderem o que eu quero dizer para vocês. Então, nossas vidas também são transformadas na palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus, todas as pessoas que se sentem inúteis, que se sentem que não são amadas por Deus, mas a palavra do Senhor fala que eu sou amada. Então repito isso, eu sou amada do Senhor.
e vou me sentir amada conforme eu vou entendendo isso. Então a repetição também, ela nos faz gravar e aquilo entra no nosso coração também. Uma outra forma é a concentração. A concentração, ela centraliza a mente, prende a atenção naquilo que está sendo estudado. Agora você imagina nós estarmos aqui nesse estudo, aí você está com a televisão ligada, você está com o celular, mensagens, essas coisas acabam te distraindo. Então você precisa estar num ambiente de concentração, num ambiente tranquilo, para que não venha roubar a sua atenção, porque senão você não vai entender nada do que foi falado e nem vai entender também, não vai conseguir estudar. Eu preciso também de compreensão. Então o estudo, ele envolve tudo isso. Então eu preciso de quê? De compreensão. A compreensão, ela não pode ser entendida como um self-service. Um self-service, quando você vai comer num lugar, você vai lá e experimenta tudo aquilo que você mais gosta, né? Você vai pegar aquilo que você quer, tem várias coisas, você não vai escolher, você vai escolher o que você quer, o que você gosta. Então, eu pego aquilo que eu gosto, de acordo com as minhas preferências. Então, só que eu não posso pegar a Bíblia e fazer da mesma forma. Ah, não, a minha preferência teológica, e eu vou basear a Bíblia nas minhas preferências teológicas e nos meus interesses, como se ela fosse um self-service, que eu vou lá e escolho o que eu quero, o que eu não quero, deleto. Não. Eu preciso compreender baseado naquilo que o Espírito Santo tem nos revelado. Então, eu preciso depender do Espírito Santo, em ter um entendimento íntimo e pessoal. Não querer compreender conforme eu quero, conforme eu acho que deve ser. Não, o Espírito Santo que vai me conduzir. Uma outra forma também é a reflexão. Refletir fala de analisar, de pensar no que foi estudado. Refletir lembra um pouco de ruminar, de avaliar. E essa reflexão, ela é uma atividade que tem algumas similaridades com o remoer. Imagina você que você tomou uma atitude que não deveria, por exemplo, uma atitude que assim foi mal tomada. E sabe quando você fica refletindo naquilo, você fica, nossa, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assim, assado, aí você vai analisar aonde que você errou, por que aconteceu aquilo, então você vai ficar refletindo. E quando nós fazemos isso com a Bíblia, é excelente. Então eu preciso refletir o versículo, aquilo que eu li, vai ser muito bom para você, você vai ter mais intimidade com o Senhor também, você vai entender melhor aquilo que o Senhor tem para falar no meu e no seu coração. Então a reflexão nos faz ver as coisas na perspectiva de Deus e não na minha. Então eu vou refletir em cima da palavra e vou ver ela naquilo que o Espírito Santo quer falar no meu coração. Uma outra forma também de estudar envolve o que é a memorização. A memorização é gravar a palavra na nossa mente e no nosso coração. E quando nós memorizamos, retemos 100% daquilo que foi ensinado, se eu memorizar. E há várias técnicas de memorização. Eu estava vendo alguns estudos, algumas técnicas, existem cursos para isso. E várias técnicas, você assimilar palavras, às vezes um objeto. Eu estava vendo um rapaz falando sobre memorização, e ele fala que às vezes a gente esquece algumas coisas. Aí ele falou assim, olha, por exemplo, eu chego numa empresa, vou trabalhar, e eu, para mim não esquecer do guarda-chuva, porque já esqueci, aí o que ele faz? Ele pega aquele guarda-chuva e coloca ali, ele olha para a porta de entrada da empresa e ele vê um guarda-chuva enorme. Ele canalizou isso na mente dele. Esse guarda-chuva, não tem como ele sair daquele lugar sem tirar aquele guarda-chuva, porque ele é um gigante lá. Olha só sua mente, que interessante. Aí ele falou assim que toda vez que ele sair daquele ambiente, a primeira coisa que ele vai ver é aquele guarda-chuva gigante enorme ali na frente dele, porque ele já imaginou na mente dele. Então ele fez uma memorização. Então é bem interessante. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que na internet tem várias técnicas de memorização que vai nos ajudar também na palavra. Eu estava vendo até uns cursos bíblicos de memorização. É bem interessante. E também fala de meditação. Faz parte do estudo, do que envolve no estudo. E a meditação, esse tipo de meditação indica uma mente focalizada na palavra e no poder do Senhor. Então eu preciso meditar também. Eu preciso estar buscando mais do Senhor. E a meditação, ela vai me ajudar, vai focalizar realmente
a palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem para fazer. Então, eu quero passar para você também algumas regras importantes que você pode levar em consideração antes de você começar a meditar. Então, antes de você começar a meditar, eu vou te dar algumas dicas aqui de como você começar. Primeiro, escolha uma passagem da Escritura a qual você deseja meditar. Qual é a palavra que você deseja meditar? Às vezes você quer pegar um versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai pegar aquele versículo, vai meditar e vai falar assim, nossa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas que esconderijo é esse? Você vai começar a analisar, vai começar a anotar. Então, esse versículo falou com você, anota esse versículo lá, essa passagem que você gostou, ela é importante, então anota lá e fica meditando em cima desse versículo. Ou se não, escolha um versículo por dia ou a cada 2 dias para você meditar. Talvez se eu falar para você pegar um capítulo todo, talvez você não vai conseguir, mas o importante é você pegar um versículo, 2, não sei como você vai fazer. Mas faça isso, que vai te ajudar bastante. Também é uma forma de você meditar. Encontre alguém para meditar com você. É legal você ter uma pessoa que você discute, fala assim, vamos ler tal coisa, ou a pessoa falar para você, o sentido no coração, nesse versículo, vamos meditar em cima, e que essa pessoa possa compartilhar com você e você com ela aquilo que vocês entenderam, aquilo que vocês estudaram, um motiva o outro, seria bem interessante também. E você precisa manter um caderno para anotação. É aquilo que eu falei, anota lá, aqui é um caderno que eu tenho, uma caderneta minha de anotação. Então, que você possa ter uma também. E em cima desse versículo que ardeu no seu coração, você vai pesquisar, você vai anotar. Nossa, esse versículo me levou a entender assim, a ver assim, eu pesquisei. Olha que legal descobrir isso. Vai ser muito bom para você futuramente, que às vezes a gente esquece também. Então, você vai meditar em cima disso e vai guardar no seu coração. Outra dica, escolha um lugar para meditar num momento tranquilo para você. Um lugar tranquilo, sem celular, sem televisão ligada, porque se você está com televisão ligada, como eu falei no início, vai tirar totalmente a sua atenção. Eu já, por exemplo, eu estou aqui, mas eu desliguei, deixei meu celular no modo avião, só estou aqui para ler algum versículo, alguma coisa, mas se eu deixar ele aqui normal, ele vai me atrapalhar, porque vai começar a tocar, vão ligar, vou receber mensagem, então eu preciso desligar tudo, deixar tudo tranquilo. E quando assumimos essa postura, declaramos que estamos desejosos de ouvir a voz de Deus. Então, quando eu tomo essa postura de tudo aquilo que foi falado, de como ler, de como ouvir, de como estudar, se eu colocar tudo isso em prática, de como meditar também, com certeza eu vou ter um rendimento melhor, eu vou chegar ao meu objetivo naquilo que foi determinado aqui para mim. Então tem várias que você possa anotar. Esse vídeo eu sei que ele vai ficar gravado aí, depois vocês podem olhar outros dias de novo. Aí você vai anotando direitinho essas técnicas de que foi ensinado aqui. Amém? E eu espero vocês na próxima semana. Nós estaremos falando de outra disciplina espiritual. Eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Que você possa realmente estar aqui na próxima disciplina espiritual que estaremos abordando aqui sobre a palavra do Senhor. E vamos orar agora, vamos agradecer a Deus por mais uma vez, por uma oportunidade, né, de estar aqui. São 30 minutinhos que nós estamos aqui, não estamos passando disso, procuramos seguir a regra direitinho, né, para que sermos realmente disciplinados também. Amém? Querido Deus, quero te louvar, meu Senhor, mais uma vez. Obrigada por este momento que passamos juntos aqui, nessa aula de disciplina da palavra. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar e que verdadeiramente possamos estar fortalecidos em Ti. Pai, voltaremos a semana que vem, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, meu Senhor, nos guardar, em nome de Jesus. Amém. Eu espero você na próxima quarta-feira que vem. Estaremos juntos aqui neste mesmo horário, das 8h30 às 21 horas, às 21. Será um momento assim maravilhoso para mim e para você. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula. Amém.